a gente precisa entender como funciona a cabeça do nosso leitor. Mais do que isso, a gente precisa entender como funciona a nossa mente enquanto seres humanos. Você sabe por que a gente precisa de um cérebro? A gente precisa de cérebro, gente, para se mover no ambiente. A gente precisa se locomover mesmo, andar pelo ambiente. A gente precisa de um cérebro porque a gente precisa se adaptar com rapidez às mudanças que nos cercam. A gente precisa se adaptar. E é para isso que o cérebro serve, para fazer com que a gente consiga se mover pelo ambiente. E o nosso cérebro, o cérebro humano, é dividido em 3 partes. Tem o cérebro reptiliano, tem o cérebro límbico e tem o cérebro neocórtex. O que seriam esses 3 cérebros, gente? O cérebro reptiliano é o nosso cérebro primitivo, assim, que é o responsável pela nossa sobrevivência. E ele trabalha de forma instintiva. Por exemplo, é ele que é o responsável pelas atividades automáticas do nosso corpo. Nosso coração está batendo? É o nosso cérebro reptiliano que está fazendo o nosso coração bater. A gente está respirando o tempo todo. A gente não está ciente de que a gente está respirando o tempo todo. Vocês já repararam isso? Esse cérebro reptiliano é responsável por fazer a gente respirar. E também nele que estão as sensações primárias que a gente tem. Aquelas que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Sede. A gente sente sede porque a gente precisa beber água. Senão, sem água, a gente não sobrevive. Fome. A gente precisa comer, a gente precisa de energia. Senão, sem isso, a gente não sobrevive. Sono. A gente precisa dormir. Porque senão a gente também não sobrevive. Isso aí, não sei se vocês sabiam disso, mas privação de sono mata as pessoas. E por aí vai. Esse é o cérebro responsável por isso. O segundo cérebro é o cérebro límbico. Acho que vocês já ouviram essa palavra, límbico, por aí. Que é o nosso cérebro emocional. Que é, literalmente, o cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Desde as mais primitivas, como, por exemplo, raiva, medo, aquela coisa enquanto parece que é incontrolável, aquelas coisas primitivas nossas, até as emoções mais complexas. Esse é o cérebro responsável pelas nossas emoções. E a gente tem ele, nosso querido e amado cérebro racional, nós humanos. Porque é esse cérebro, inclusive, que nos diferencia dos outros animais. Porque é por meio desse cérebro que a gente desenvolve o pensamento abstrato, galerinha. Ser ou não ser, eis a questão. Todos esses questionamentos filosóficos residem aí no cérebro racional. O raciocínio, o pensar antes de agir e não agir instintivamente, cérebro racional. E é por causa deste cérebro, inclusive, que estamos aqui. Porque é este cérebro que faz a gente criar coisas, inventar coisas. Mas e se eu falar para vocês, gente, que nós, seres humanos, somos comandados 95% das nossas ações são pré-conscientes e administradas pelo nosso cérebro reptiliano, que é nosso cérebro mais primitivo. 95%. Nosso corpo está se movendo o tempo todo sem que a gente tenha consciência de que nosso corpo está agindo. A digestão, tudo que funciona no nosso corpo. E vocês sabem o que o nosso cérebro, este pobre coitado, quer? Descansar. Pensa numa pessoa trabalhando o dia inteiro, 24 horas por dia, sem parar. O que essa pessoa quer? Descansar. O cérebro quer poupar energia, galera. Sabe por que isso acontece? É porque o cérebro humano ele é tão grande e complexo em comparação com o de outros animais. E ele usa cerca de 25% de toda a energia do nosso metabolismo. E aí os outros 75%, o corpo que lute. Porque o cérebro está o tempo todo roubando energia das outras partes do nosso corpo. Por exemplo, rouba energia do nosso sistema digestivo. Rouba energia do nosso músculo. É por isso que eles são fracos. Nossos músculos são fracos se comparados aos de outros animais, por exemplo. Do nosso porte, né? Obviamente, do nosso peso e tal, nosso tamanho. Nosso músculo, muito mais fraco. Tenta correr de um animal do seu tamanho. Você vê onde é que você vai parar? Você vai se lascar, meu amor. Por quê? O nosso cérebro está usando a energia de outras partes do nosso corpo.
A gente é muito mais fraco. O nosso sistema digestivo é ruim, é péssimo, se comparado ao de outros animais. A gente aprendeu a cozinhar a comida porque ela fica mais fácil de digerir. A gente inventou meio de transporte por quê? Para a gente não gastar a nossa energia andando. Antes da gente entender como que a mente do leitor funciona, né? A gente montar o nosso leitor ideal aqui e mergulhar dentro dele, a gente precisa entender como que o ser humano em si funciona. Para começar, não existe isso de fazer uma escolha completamente racional. Não existe. Todas as nossas escolhas são movidas pela emoção. Elas passam primeiro pelo filtro da emoção, pelo cérebro límbico. Mas antes disso, o nosso cérebro vai querer o quê? Que eu falei, ele é preguiçoso. Ele vai querer poupar energia. É por isso que as pessoas, no natural delas, são preguiçosas, impacientes e gostam de fazer escolhas simples. Bota um ser humano 1 hora parado numa fila. Ele não aguenta. Fica impaciente. Bota várias opções na frente de uma pessoa. Bota várias opções na frente de uma pessoa. Como, por exemplo, faz uma Netflix. Ela vai ficar 3 horas escolhendo um filme para assistir. O algoritmo de recomendação funciona também, porque a gente não quer garimpar para achar um filme. A gente quer abrir a Netflix e ela tá lá. Você pode gostar desse filme. A gente quer que alguém diga pra gente o que fazer. É algo nosso. Não é o meu cérebro preguiçoso, o cérebro do fulano, não. O nosso cérebro enquanto ser humano, de todo mundo. Todo mundo está querendo poupar energia. Enfim, a gente vive boa parte da nossa vida no automático. Vocês já pararam para pensar? Vocês já repararam, por exemplo, a última vez que você levantou de onde você está, você foi na cozinha beber água. Você lembra exatamente cada passo que você deu? Você lembra exatamente tudo que estava ao seu redor? Não. O nosso cérebro meio que já registra e já completa as informações por ele mesmo. Porque ele não aguentaria ter que gastar energia o tempo todo está ligado. O nosso corpo também não aguentaria. A gente não teria condições de produzir energia suficiente para isso. Então, a mente do nosso leitor, ela funciona como qualquer mente. O leitor quer facilidade. Ele quer poder fazer escolhas simples. Ele não quer ter que pensar demais antes de tomar uma decisão. E até mesmo quando ele pensa demais antes de tomar uma decisão, que ele pondera, que ele calcula, que ele ouve indicações, a emoção vem sempre na frente. Ele sempre vai optar por aquilo que emocionou ele mais. Porque a emoção sempre guia o que a gente faz e o que a gente escolhe. Então, se a gente quer ser eficaz na nossa comunicação com o nosso leitor, o que a gente precisa? Facilitar a vida do leitor e emocionar o leitor. O leitor não quer entrar na Amazon, gente, e ficar horas pesquisando no catálogo. Ele quer receber uma indicação quando ele está abrindo o feed do Instagram e está rolando o feed do Instagram. Ele quer que alguém recomende um livro para ele. Isso aqui inconscientemente. Ele quer receber uma recomendação enquanto ele está lá, deitado no sofá, vendo o TikTok. Ele não quer ter que ir atrás de você, fazer esse esforço para ir atrás de você e do seu livro. Ele não vai atrás de você e do seu livro. Para com isso, não sonha com isso. O leitor quer que você o encontre. E para encontrar esse leitor, você precisa primeiro saber quem esse leitor é. Mais do que isso, saber quem ele é. Você precisa conhecer esse leitor. Assim como você conhece seu melhor amigo. Você precisa entender as dores do leitor, os desejos do leitor, as aspirações de vida, os valores, do que ele gosta, quem ele acompanha. Você precisa ser capaz não apenas de chamar a atenção desse leitor, mas de ter uma conversa profunda com esse leitor. E é para isso que a gente precisa criar o seu leitor ideal. E você precisa criar o seu leitor ideal.